Bom, vamos lá então. Pouco a pouco o pessoal ainda está entrando, mas já dá para a gente começar, tá? Então, como eu estava comentando aqui antes de iniciar a gravação, esse aqui é o final do tópico que a gente estava conversando, né, sobre os tipos de ciência, os tipos de pesquisa que existem, onde a gente falou bastante sobre a diferença entre pesquisa pura e pesquisa aplicada, né? E nessa discussão a gente ficou um tempo e até vocês trouxeram depois exemplos de pesquisas puras e aplicadas para a gente conversar, né? Mas existe algumas outras classificações que não são só essas, né? Que às vezes se adaptam melhor às áreas, né? A outras áreas, né? Então, para não deixar faltando esse final, né, ou essas outras classificações, eu trouxe nesses dois ou três últimos slides aqui do material, essas outras classificações, tá? Como elas têm palavras que talvez a gente use no decorrer da disciplina, em alguns outros momentos, eu não queria deixar sem definir aqui com vocês, tá? Então, a gente ainda está, né, naquele primeiro PDF, onde a gente está falando das classificações das ciências, né, tentando classificar as ciências de acordo com algumas características, né, e tentando relacionar isso um pouquinho com a computação, porque como falar de ciências, né, isso abrange tantas áreas, então a gente está tentando dar exemplos dessas classificações, mas exemplos que envolvam a computação para isso ficar um pouquinho mais concreto para cada um de vocês, tá? Então, uma outra forma da gente classificar ciências, né? A gente pode classificar ciências em ciências formais e ciências empíricas, tá? Dessas palavras que eu queria, né, que eu comentei aqui, que eu queria muito que vocês escutassem, né, e a gente definisse, porque nem todos vocês, eu tenho certeza que vários de vocês podem não conhecer essa palavra empírica, né, ou empirismo, né, falar tal processo é empírico, né, e aí de repente faz, ai meu Deus, do que a pessoa está falando, o que é empírico, né, então eu não queria deixar passar sem a gente definir exatamente isso, porque nós na computação, nós somos bastante fundamentados, né, o tipo de pesquisa que a gente faz, o tipo de ciência que a gente faz na computação, tem muito desse empirismo, tá? Então, mas vamos começar pelas formais, tá? As formais são um pouquinho mais claras, né? Porque envolvem aí, ó, as ideias, né? Ideias independentemente de sua aplicação à natureza ou ao ser humano, né? Podem ser aplicadas, mas o estudo dessas ciências tem foco nos processos lógicos ou matemáticos, né? Então, como essas ciências formais, elas já estão, né, dentro da nossa grade de formação desde da nossa infância, né, como a parte da linguística, a matemática, a lógica, né, que permeia a nossa formação também, mesmo que a gente não fale que tem nome lógica, né, no início da nossa vida de formação, né, e dentro da computação, né, todas as nossas técnicas e paradigmas de programação, as estruturas de dados, né, a parte de complexidade de algoritmos. Reparem que são ideias formais, né? Tudo se baseia em abstrações formais, né? Ou um conjunto, né, de ideias que se organizam, né, com uma lógica, né, uma algorítmica, né, e demonstrações, né, que fundamentam, que dão verdade, né, que formalizam aquilo que se quer demonstrar, né? Toda a teoria de decidibilidade, que fundamenta também grande parte da área de complexidade de algoritmos, né? Toda a parte de linguagens formais e autômatos, né? Essas são áreas, né, que são embasadas aí nas ciências formais. Não que elas não possam ter aplicações, elas muitas vezes têm aplicações, né? Mesmo porque, por exemplo, técnicas e paradigmas de programação, por si só, não fariam sentido nenhum. Para que ter paradigmas de programação se você não vai construir programas de fato, né? Para resolver problemas que existem no mundo real. Então, eles vão ter aplicações. Só que eles, por si só, né, os problemas em si, ou seja, definir novos paradigmas ou novas técnicas de programação, não são aplicações em si, né? São definidas, né, como linguagens, né? As linguagens em si, eu não sei se vocês já estudaram compiladores, mas se vocês
quando estudarem, né, vocês vão ver que definir uma linguagem de programação é definir uma linguagem, né, como a palavra já diz, né. Então, aqui, quando está falando de linguística, né, a gente fala, lá em compilador, a gente fala de gramática, né, a gente fala de análise léxica, análise sintática, análise semântica. Então, a gente está falando de uma linguagem, né? Então, existe todo um formalismo para se definir um monte de coisas dentro dessa área, né? Então, essas são ciências formais, né? Mas muito do que a gente faz na computação, né, não depende tanto desse formalismo, né? Não se fundamenta tanto nessas ciências formais, que são as áreas onde depende mais disso que a gente falou, que são as ciências empíricas, né? Ou que são áreas que têm mais relação com fenômenos que ocorrem no mundo real, né? Então, elas não são meramente formais, ou seja, elas não são apenas formais, né? Elas têm a sua parte formal, né? Suas definições claras e precisas, mas elas têm aplicações reais, né? Elas têm uma relação imediata no mundo real, né? Então, tem tanto dentro das ciências naturais, quanto dentro das ciências sociais. Elas podem ser subdivididas, tá? Por incrível que pareça, muito do que a gente estuda na computação, inclusive, dentro das ciências naturais, porque tudo que está dentro das ciências naturais tem limitações físicas. Ou seja, quando a gente estuda, por exemplo, astronomia, física, química, biologia, a gente define, essas áreas elas são definidas por limitações físicas, né? Então, as limitações físicas do mundo real, né, se aplicam também a limitações no hardware, né? Porque o hardware também é definido por limitações físicas, né? Se a gente definir memória, se a gente definir processamento, se a gente definir velocidade de processamento, tudo isso tem limitações que, né, em última instância, são definidos por alguma limitação física, né? De espaço, de potência, de consumo energético, de custo, né? Tem alguma limitação envolvida, né? Então, está definida dentro das ciências naturais, né? Essas ciências naturais, de maneira geral, né, estudam o universo em seus aspectos que independem da existência ou não do ser humano, né? Independem da existência ou da ação do ser humano, tá? Todas a astronomia, física, química, biologia, que eu já tinha citado, as ciências da Terra, né, como, por exemplo, a agronomia, e outras relacionadas, eletrônica, circuitos lógicos, hardware em geral, né? E aí eu até deixei aqui anotado, porque na hora que vocês forem talvez ver novamente, vão falar, meu Deus, acho que a professora errou, né? Colocou hardware no meio das ciências naturais, né? Mas aqui deixei claro, pelas características e limitações físicas que possuem, tá? E uma outra, né, uma outra sub-área ali das ciências empíricas são as ciências sociais, né? Estudam aspectos das relações humanas, da vida social dos indivíduos, né? Aí entra antropologia, comunicação, economia, história, aqui fica um C errado, a história, política, psicologia, sociologia e todas essas áreas que englobam aí as ciências sociais, né? Você vê esse empirismo nesse sentido aqui, você vê que tudo tem relação com experimentação, com observação do que ocorre, por exemplo, fazer ciência nesse meio empírico é você projetar algo, né, ou propor algo, você visualizar como que aquilo se comporta, né, você experimentar, né, fazer experimentações, visualizar e extrair conhecimento daquilo, né? Aí, a partir daquele conhecimento que você extrai, você tira conclusões, né? Isso é conhecimento que vem da parte empírica, né? De você experimentar e coletar informações resultantes daquela experimentação, né? Totalmente diferente do resultado das ciências formais, né? Porque você não tem que fazer experimentação, você tem que demonstrar formalmente algo, né? Nas ciências formais, né? Você não precisa experimentar ou ter nenhum resultado vindo do mundo real, né? Para corroborar, né, com a sua teoria ou algo assim. Outras classificações. A das ciências puras e aplicadas a gente estudou bastante já, então aqui eu não vou voltar a comentar,
tá? E por último, aqui é das ciências exatas e das ciências inexatas, né? É outra classificação que também nos serve, né? Porque dentro das ciências exatas, né, a gente espera resultados precisos, né? Experimentos podem ser repetidos com obtenção dos mesmos resultados, né? Então, a gente, dentro daquela ciência empírica, né, que a gente vai fazer experimentos, ainda assim, se a gente estiver dentro das ciências exatas, né, além da empírica, a gente estiver falando de uma ciência exata, a gente está falando de realizar experimentos, repeti-los e ter os mesmos resultados, né? Se espera isso bastante na área da computação, na maioria das áreas a gente espera isso, né? Então, você espera isso na matemática, você espera isso na física, você espera isso na química, você espera isso na computação, ou seja, os resultados são estatisticamente previsíveis. Na verdade, até a gente fala assim, os mesmos resultados ou resultados que sejam... a gente não precisa que eles sejam exatos, mas que sejam... que a gente pode até falar assim, olha, eles não são iguais, mas eles são diferentes com uma diferença que a gente consegue ter controle sobre ela. Isso é aceitável, né? Então, eu consigo ter um certo controle sobre essa diferença, né? Uma diferença mínima e eu consigo ter controle sobre ela. Não precisa ser mínima, mas eu sei qual é a diferença, tá dentro de um limite, de uma faixa sempre, né? De uma faixa esperada. Então, isso ainda é uma ciência dada por exata, tá? Tá no limite ali, né? Entre as duas. As ciências inexatas são essas que podem prever o comportamento, né, geral dos fenômenos, mas os resultados nem sempre são os esperados, né? Exemplo, meteorologia, economia, a maioria das ciências sociais, né? Você faz um experimento social e tem um resultado. Passa 20 anos, faz o mesmo experimento social, talvez não tenha o mesmo resultado, porque é muito difícil você colocar todas as variáveis em um experimento ou analisar todas as variáveis de um experimento social, porque o número de variáveis no experimento social é incontrolável, né? Então, é diferente de um experimento computacional, por exemplo, né? Matemático, físico e químico, né? Talvez seja mais fácil controlar, né? A mesma coisa, meteorologia, né? Tem variáveis que o cientista ali não consegue nem mesmo prever, né? Então, economia, mesma coisa, né? Então, tem áreas que não são tão exatas. E, às vezes, algumas da computação caem aqui também, né? Hoje em dia, a gente está trabalhando bastante com predição, por exemplo, dentro de machine learning, né? Então, dependendo da técnica de predição que a gente trabalha, né? A gente precisa demonstrar que a gente roda várias vezes o mesmo preditor e os resultados não são os mesmos, sabe? Algoritmos, ou mesmo a computação aproximada, né? Tem várias áreas da computação que não tem algoritmos exatos, né? Mas existe um certo controle sobre a não exatidão dos dados, né? Então, são borderline, né? Estão entre essas duas classificações aqui, tá? São exatas num sentido, né? E tem a sua falta de exatidão, né? Sua aproximação ali com certo controle. Então, acho que era isso aqui que faltava, pessoal, com relação à classificação da... Alguma observação a fazer antes de eu finalizar a gravação, para a gente passar para o tópico que seria a aula de hoje, de fato. Por favor, aí, quem tiver alguma coisa, pode abrir o microfone ou falar no chat, por favor. Tudo tranquilinho? Tá bom. Joinha. Fechou. Então, eu vou fechar esse cara aqui. Ver se eu consigo abrir esse aqui. Troca ali mesmo. Vamos ver aqui. E aqui eu vou parar a gravação. Só para não ter que